Milionário amarrado é salvo por menina negra da rua e surge uma reviravolta inacreditável. Leonardo estava preso, amarrado com cordas ásperas, suadas dentro de um galpão escuro e úmido na periferia. O ar pesado fazia seu peito arfar. Os olhos, semicerrados pela dor e o medo latejante, tentavam enxergar alguma coisa, algum detalhe que desse uma pista, uma chance. Lá fora, a metrópole pulsava indiferente. Prédios de vidro brilhando nas alturas. Ruas cheias de engravatados alheios à miséria que se escondia nas sombras. Havia algo errado naquele sequestro direto dos pesadelos. Os homens que o mantinham ali não eram só ladrões atrás de dinheiro fácil. Entre gritos, ameaças retorcidas e risadas tortas, eles deixavam escapar fragmentos de segredos que faziam Leonardo gelar de verdade. Segredos sobre sua família, sobre um passado violento que ele tentava enterrar, e uma dívida que ia muito além das notas de dinheiro estufando sua conta milionária. A tensão no ar era quase palpável. Cada piscar do olho, cada suspiro preso parecia arrancar um pedaço da sua alma. Então, quando tudo parecia perdido, ela apareceu. Maia. Não era clichê. Uma menina negra, magra, com olhos vivos como brasas e um passo silencioso que não dava chance aos cães de rua de latir. Vivendo entre as calçadas, com um olhar que carregava as ruas na alma, ela se moveu como um fantasma pela base dos sequestradores. Maia não era só esperta, era ferida. Ferida pelo abandono, pela injustiça dessa cidade que comia gente como ela viva. Quando entrou naquele galpão, o encontro entre seus olhos e os de Leonardo foi um choque elétrico. Nenhum ao outro sabia explicar o que sentiu nesse primeiro segundo. Mas no instante seguinte, ela descobriu algo que mudou tudo. Leonardo era seu pai biológico, o homem que nunca soube que existia, o gigante que a deixou para trás. Naquele silêncio pesado, as máscaras começaram a cair. Corações batendo acelerado contra o perigo iminente e contra palavras não ditas que minavam a dor antiga. Maia deslizou por entre os criminosos. Uma mescla de coragem e rancor, buscando não apenas a fuga, mas respostas. O rosto de Leonardo mudou. O homem milionário que sempre viveu trancado em seu luxo encontrou uma filha que pediu explicações com os olhos, que trouxe à tona suas falhas e segredos. O ambiente fervilhava. Vozes ameaçadoras explodiam na escuridão. Ruídos metálicos do chore de armas. O relógio parecia girar mais rápido, cada segundo uma faca afiada cortando o silêncio pesado. E no meio desse caos, um mistério precioso. O porquê daqueles homens estarem realmente atrás de Leonardo. Não era só dinheiro. Era medo, traição, vingança. Um passado obscuro que ameaçava afundar os dois, pai e filha, em um abismo de dúvidas e alianças inesperadas. Enquanto Maia tentava salvar a vida dele, sua própria história gritava para ser ouvida. O abandono, a dor nas noites sem teto, a luta diária pela sobrevivência. Leonardo sentiu um nó apertar na garganta, a mistura de culpa e incredulidade. Será que podia confiar naquelas mãos tão calejadas que agora eram sua única ponte para a liberdade? Será que conseguiriam escapar juntos? Ou iriam afundar naquele abraço torto do destino? E se o maior perigo não fosse lá fora, mas dentro deles mesmos? A linha entre herói e vilão estava ficando cada vez mais fina. E a verdade que Maia descobriu pode mudar tudo. Mas será que Leonardo está pronto para encarar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maia olhou para Leonardo, o nó na garganta de ambos pulsando como um tambor.
O ambiente estava repleto de tensão e medo, mas havia algo mais profundo, algo que eles precisavam descobrir juntos. Quando as vozes ameaçadoras ao redor deles cresciam, a jovem fez o que fazia de melhor. Usou sua astúcia. Ela percebeu que um dos sequestradores, um homem corpulento com uma tatuagem de serpente no braço, parecia mais nervoso que os outros. Se concentrar nele poderia ser a chave. Mas antes que pudesse agir, um barulho estrondoso ecoou pelo galpão, como um trovão sibilante. O homem da tatuagem disparou uma arma para o teto, tentando acalmar os outros. E então, para a surpresa de todos, as portas se abriram de uma forma abrupta, revelando um claro dia ensolarado. Uma figura alta e elegante surgiu à luz. Seu sorriso era mais afiado que a lâmina de uma faca. Era Juliana, a esposa de Leonardo. Rezas de raiva e rancor voavam como flechas entre os dois. Você não deveria estar aqui, ele falou, mas sua voz soava estranha. Juliana virou-se para ele, seus olhos reluzindo com uma intensidade inexplicável. Você deixou eu e nossa família para trás, e agora vai pagar por isso. Aquelas palavras cortaram como zidro. Maia ficou paralisada. Juliana não era apenas uma figura do passado. Ela era a razão por trás das sombras do presente. E não era só isso. Entre gritos, Maia se lembrou de algo. Havia escutado o nome de Juliana em algumas conversas furtivas de sua mãe biológica. A mulher que se afastara no momento mais crítico de sua vida. A mulher que agora poderia muito bem ser sua grande inimiga. As duas mulheres se encararam. Uma com a dor de um abandono profundo. A outra com a vingança pulsando nas veias. Quando Juliana levantou uma arma pontuada, Maia entendeu. Silêncio. O peso do momento parecia uma tempestade prestes a estourar. Papai, não confie nela! Ela gritou, o desespero saturando seu tom. Juliana lembrou-se do homem que amava, o homem que se tornara um stranger para ela, e sua consciência explodiu como um balão furado. Os sequestradores atrás dela também hesitaram, o clima mudando com uma tensão como um choque na eletricidade. E então, em um movimento rápido, uma das cordas que prendiam Leonardo se soltou. Ele agarrou Maia e se lançou em direção a Juliana. Você vai fazer o que precisa? Ele perguntou, incredulidade estampada no rosto. Estamos juntos, mesmo depois de tudo isso. O reconhecimento foi instantâneo. Juliana hesitou, mas não por muito tempo. Se você me trair de novo, ela começou segurando a arma firme. Mas não foi isso que aconteceu. Um dos sequestradores aproveitou a tensão para atacar. Em um instante, o galpão se transformou em um campo de batalha. Tiros disparavam e gritos ecoavam, a adrenalina correndo nas veias. Dentro daquela confusão, o mais surpreendente aconteceu. Maia, com uma agilidade impressionante, saltou na direção dela, tentando desarmar Juliana. O barulho de um disparo soou claro, mas a cena congelou. Tudo em câmera lenta. Os olhos de Maia estavam arregalados, sabendo que as consequências poderiam ser fatais. Então, quando pareceu que era hora de um final apaixonado, um grito ecoou na sala. Parem, todos vocês! Uma figura da parte de trás se apresentou, um velho em uma jaqueta grossa, com uma expressão incontrolável. Seus segredos estão prestes a vir à tona, e todos serão revelados. Aquilo fez o ar ficar denso, como se o tempo tivesse parado. Quem era aquele homem? O que mais estava em jogo? As perguntas começaram a fluir como um rio revolto, e um único pensamento centrou a mente de Maia. O que mais não sabiam, o que estava escondido nas sombras do passado, que poderia mudar tudo. Os relacionamentos, o que pensavam ser verdade, tudo poderia ser uma ilusão agora. Maia e Leonardo, pai e filha, acabaram de entrar em um labirinto muito mais sombrio do que imaginaram, e a revelação estava apenas começando. Maia ficou paralisada. O velho em pé ali, vestido em uma jaqueta grossa, era como um relâmpago em meio à tempestade. Seus segredos estão prestes a vir à tona, ele gritou, e a tensão no ar parecia eletrizar todos ali. Leonardo e Juliana hesitaram, as palavras dele ecoando como um sinal de alerta. Era como se o tempo tivesse parado. Maia olhou confusa para o homem,
tentando decifrar seu papel nesse turbilhão. Quem é você? Ela perguntou, a coragem ressoando em cada sílaba. Mas ele só sorriu, um sorriso torto que fazia suas rugas se aprofundarem. Eu sou o que vocês esqueceram. Os sequestradores estavam tão perplexos quanto eles. O homem parecia ter um poder que transcendeu a situação, como se ele soubesse mais do que todos ali. Então, antes que alguém pudesse reagir, ele continuou. Juliana, você é mais ligada a isso do que imagina. Leonardo, sua dívida não é só financeira, é muito mais pessoal, e todos vocês pagaram um preço diferente por ela. As palavras dele eram cortantes, e a fala foi preenchida por um silêncio pesado. Maia sentiu o coração acelerar. O que ele estava dizendo? E como ele conhecia aqueles segredos? A intensidade do momento tinha uma vida própria. Cada olhar, cada respiração pesava no ar denso. Nem tudo é o que parece, Maia. Ele disse, olhando diretamente para a jovem. Seu valor vai além do que você acredita ser sua verdade. As palavras ressoaram como um eco em sua mente, e por um instante, quase conseguiu sentir o passado dela entrelaçado nas palavras do velho. Porém, a adrenalina tomava conta, e a urgência começou a se misturar com o medo. Cala a boca! Um dos sequestradores gritou, recuperando o controle da situação. Mas o velho não se intimidou. Vocês não entendem, não é? Todos serão revelados, e o que está enterrado há anos se erguerá. E então, como se o universo estivesse alinhado para jogar todas as cartas sobre a mesa, um estrondo forte reverberou. A porta do galpão se abriu com um estalo e uma figura familiar entrou. Era a mãe biológica de Maia, a mulher que ela não via há anos. O rosto dela estava desfigurado pela dor e pela luta, mas seu olhar era determinado. Tarde demais. Você não pode levá-la. A mulher gritou, e a tensão no galpão explodiu em 1000 pedaços. Maia ficou sem palavras. O que estava acontecendo? Juliana parecia em choque. O velho olhou para a mãe de Maia e a expressão dele se transformou. Você não deveria estar aqui, disse o homem, a voz falhando, quase como se a velha dor estivesse voltando à tona. A mulher avançou. Eu sempre estive, e você sabe disso. Agora é hora de acabar com isso. O caos irrompeu. Os sequestradores hesitaram. A mulher com a voz feroz havia mudado o jogo. Um deles, que até então estava alheio, atacou, e a sala se transformou em um redemoinho de gritos e disparos. Maia, aturdida, viu Juliana levando a mão à arma. Mas suas mãos tremiam. Então o inesperado aconteceu. O velho, antes tão seguro de si, deu um passo adiante. Pare! Ele gritou, sua voz penetrando o caos. Se você disparar, Maia vai saber toda a verdade, e isso será o fim para todos nós. As palavras caíram como uma bomba, o peso delas reverberando em cada canto do galpão. Maia sentiu um nó na garganta. Tudo parecia girar em torno da revelação. O que ele havia dito? O que era essa verdade? Olhos se voltaram para ela, prontos para ouvir. Mas a percepção do que estava em jogo começou a desmoronar ao seu redor. Enquanto a confusão crescia, um novo pensamento a atingiu. E se a verdadeira conexão entre todos eles fosse mais profunda e obscura do que podiam imaginar? O que mais estava oculto, sob as camadas de dor e ódio? O destino deles estava interligado de uma forma que poderia mudar tudo. E no meio daquele caos, a verdade continuava a dançar nas sombras, esperando apenas o momento certo para ser revelada. Maia sentiu cada respiração pesar no ar, o silêncio cortante que envolvia todos e o velho ali, firme, com segredos prestes a desabrochar. A tensão era palpável. Os olhares se fixaram nele, aguardando o que mais poderia dizer. Você não deveria estar aqui, murmurou o homem, olhando para a mãe de Maia, que agora ocupava o espaço como uma tempestade indomável. E aqui estou, ela respondeu, sua voz firme e cheia de uma determinação que Maia nunca havia visto antes. As palavras dela atravessaram o ambiente, causando um tremor na estrutura já fragilizada daquela reunião caótica. O que estava acontecendo? Ela não conseguiu processar a cena diante dela. Juliana, nervosa, olhou para o homem que se dizia carregar os segredos. Havia pânico em seu olhar,
pregado como uma tatuagem à pele. Você não entende, Juliana, o velho gritou, e naquele momento todos puderam tocar a verdade não dita, crua e exposta na penumbra do galpão. E antes que alguém pudesse intervir, o velho prosseguiu. Maia, você é mais importante do que imagina. Você é uma peça nesse jogo maior do que nós 5 aqui. As palavras como facadas. Maia sentiu seu coração disparar, um misto de confusão e medo arrancando-lhe o chão. Peça do quê? Ela questionou, a voz trêmula. Do que está prestes a acontecer, respondeu o homem. E nesse momento, ele puxou um botão escondido em sua jaqueta. Um relógio, digital e frio, começou a piscar. Temos apenas 1 minuto. Um controle remoto. A consciência coletiva estalou como o estalo de palmas. Todos ficaram paralisados. E foi então que, em um movimento quase orquestrado pelo desespero, Juliana virou a arma em direção ao velho. O que você fez? Não sou o inimigo. Estou tentando. Ele começou. Mas suas palavras se perderam em um grito ensurdecedor que veio do fundo do galpão. Uma explosão de luz invadiu o espaço, e o mundo parecia se desintegrar nas sombras. O eco do barulho foi ensurdecedor. Maia sentiu o chão tremer. Uma onda de calor escaldante tomou conta do ambiente. O que era aquela luz? O que estava acontecendo? Em meio ao caos, as emoções se misturaram e desfechou em gritos, tiros e a sensação aterradora de que tudo escapava das mãos. E quando a poeira assentou um pouco, um homem caído fez a luz refletir em sua pele, revelando um crachá, um policial. Todos ficaram em choque. Precisamos fugir, gritou o policial, sua voz cortando o frenesi. Mas todos estavam atordoados, as realidades girando como um carrossel descontrolado. Maia olhou ao redor, seus olhos encontrando os de Juliana, que parecia perder a sanidade. O que foi isso? O que está acontecendo? O velho, agora mais nervoso, mas mantendo-se firme, disse: sabemos quem está atrás de vocês. O passado não fica enterrado, e agora ele voltou para cobrar sua dívida. Antes que alguém pudesse reagir, Juliana disparou. Nunca mais vou deixar você machucar minha família. Ela apontou a arma para o velho, mas ele, com uma calma impressionante, apenas sorriu. Você realmente acha que a ameaça é apenas um homem aqui? Cresça, Juliana. Há um jogo maior em ação. A revelação pairou como uma sombra, uma dúvida corrosiva. O que mais estava escondido? E naquele instante, a mulher de Maia, a verdadeira mãe que ela não via há anos, ficou de pé, fortalecida, como uma fênix renascente. E se eu te disser que você não conhece a relação que temos? Os olhos de Maia se arregalaram. O que você quer dizer? O velho deu um passo à frente. Você faz parte de uma teia que se entrelaça em torno de todos nós, e cada um de nós carrega uma parte dessa verdade. Nesse momento, o caos reinou. As palavras flutuavam, mas o que cada um sabia se tornava um emaranhado de confusões e dúvidas. O relógio marcava o tempo, e cada segundo que passava parecia puxar o pano sobre uma peça de teatro mortal. O velho estava certo. A verdade estava prestes a se revelar. Mas isso significava que todo mundo aqui poderia não ser quem pensava que era. Maia olhou em direção a Juliana e ao velho. Uma mistura de esperança e medo se transformando na essência de sua busca pela verdade. O que mais estava prestes a acontecer para que tudo mudasse de vez? Maia sentiu cada respiração pesar no ar, um silêncio cortante que envolvia todos, e o velho ali, firme, com segredos prestes a desabrochar. A tensão era palpável. Os olhares se fixaram nele, aguardando o que mais poderia dizer. Você não deveria estar aqui, murmurou o homem, olhando para a mãe de Maia, que agora ocupava o espaço como uma tempestade indomável. E aqui estou, ela respondeu, sua voz firme e cheia de uma determinação que Maia nunca havia visto antes. As palavras dela atravessaram o ambiente, causando um tremor na estrutura já fragilizada daquela reunião caótica. O que estava acontecendo? Ela não conseguia processar a cena diante dela. Juliana, nervosa, olhou para o homem que se dizia carregar os segredos. Havia pânico em seu olhar, pregado como uma tatuagem à pele. Você não entende, Juliana, o velho gritou, e naquele momento todos puderam tocar a verdade não dita,
crua e exposta na penumbra do galpão. E antes que alguém pudesse intervir, o velho prosseguiu. Maia, você é mais importante do que imagina. Você é uma peça nesse jogo maior do que nós 5 aqui. As palavras cortaram como facadas. Maia sentiu seu coração disparar. Um misto de confusão e medo arrancando-lhe o chão. Peça do quê? Ela questionou, a voz trêmula. Do que está prestes a acontecer? Respondeu o homem. E nesse momento, ele puxou um botão escondido em sua jaqueta. Um relógio, digital e frio, começou a piscar. Temos apenas 1 minuto. O caos irrompeu. O mundo parecia desabar e todos ficaram paralisados. Juliana levantou a arma, os olhos pulsando de nervosismo. O que você fez? O velho, agora mais nervoso, mas mantendo-se firme, disse: Sabemos quem está atrás de vocês. O passado não fica enterrado, e agora ele voltou para cobrar sua dívida. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão repentina silenciou o ambiente. As paredes do galpão tremiam e um calor intenso invadiu o espaço. Maia se encolheu, protegendo o rosto. Quando o som se acalmou, uma fumaça espessa começou a preencher o galpão. Mas entre a fumaça, uma figura surgiu. Era um homem alto, com um capuz que ocultava o rosto. O tempo acabou, ele disse, a voz profunda e ameaçadora. E com um gesto rápido, ele arremessou algo ao chão, uma granada de fumaça. A sala se encheu de um cheiro insuportável, fazendo todos tossirem. O caos aumentava. As vozes se misturavam em gritos e desespero. Maia ouviu a mãe gritar, mas a fumaça tornava tudo confuso. Juliana tentava reagir, mas estava tão paralisada quanto os outros. O homem do capuz a encarou e, com um sorriso sutil, disse: Você nunca deveria ter deixado seu passado voltar. Neste momento, Maia sentiu um estalo dentro de sua mente. O que ele queria dizer? Sua mãe? Juliana? O que aquele homem sabia? E antes que pudesse formular uma resposta, a figura desapareceu na fumaça, como um fantasma. Mas o choque não acabou por aí. De repente, o velho caiu no chão, maior que a vida, acelerando os batimentos do coração de todos. Estou perdendo força. Ele olhou para Maia, a dor estampada no rosto. Uma revelação, uma fagulha, acendeu dentro dele. Você precisa saber, você é. A frase ficou pendurada no ar, inacabada, enquanto Maia o observava murchar como uma flor ao sol. O que ele ia dizer? O que significava? E quando o homem do capuz voltou, agora mais vívido, ele se aproximou de Maia. O olhar dele, frio e calculista, a aterrorizou. Ela precisa saber a verdade, ele afirmou, apontando para a mãe de Maia, que estava em choque. A fumaça lentamente começou a se dissipar, e na confusão, um eco reverberava pelo galpão. Maia, disse seu pai, firme. A verdade é mais devastadora do que você imagina. Algo que pode destruir tudo, até mesmo a única chance que temos de sobrevivência. O coração dela disparou. Ela não conseguia entender. A revelação do velho, o homem do capuz, o que poderia ser essa verdade devastadora? E então, algo mais aconteceu. Uma explosão estrondosa ressoou fora do galpão. Uma luz ofuscante invadiu o ambiente. Alguém estava tentando invadir. Mas quem? O que estava acontecendo? A tensão crescia e a sala parecia pronta para estourar em fragmentos, assim como as verdades que estavam prestes a ser reveladas. O que mais Maia poderia descobrir? Seu destino e de sua família estavam prestes a mudar para sempre. Maia sentiu cada respiração pesar no ar, um silêncio cortante que envolvia todos, e o velho ali, firme, com segredos prestes a desabrochar. A tensão era palpável. O tempo acabou. A voz do homem do capuz se impôs, cortando o ambiente como um punhal. E antes que alguém pudesse discutir, a porta do galpão se abriu, revelando mais um personagem inquietante. Era um homem que todos conheciam. Mas ninguém esperava ver ali. Era o irmão de Leonardo, Daniel. Daniel entrou com um sorriso frio no rosto. Parece que a festa começou sem mim, ele disse, olhando para todos com desprezo. A presença dele transformou a tensão em um frenesi constrangedor.
Ele não estava ali por acaso. A energia no ar mudou, como um tombo na montanha, e todos sentiram que uma mudança vital estava prestes a acontecer. Você não deveria estar aqui. Leonardo se viu sem palavras, seu olhar se movendo de Daniel para Maia e em seguida para Juliana, que estava visivelmente em choque. Maia trocou olhares rápidos com sua mãe, criando um fio de comunicação silenciosa entre elas. Então, tudo aconteceu muito rápido. Daniel apontou para o velho e seus olhos brilharam de maneira sinistra. Você e suas mentiras, sempre se metendo onde não deve. Agora, você vai pagar por isso. E antes que qualquer um pudesse censurá-lo, ele disparou uma arma diretamente em direção ao homem, que em um último ato de tentativa de defesa se atirou para o lado. O barulho do tiro ecoou, reverberando nas paredes do galpão, como uma nota amarga. O velho caiu, e uma comoção se espalhou entre os presentes. "O que você fez?" Juliana gritou, enquanto Daniel apenas sorria, desdenhoso. "Fiz o que precisava ser feito", respondeu, a confiança no olhar. E nesse momento, tudo ao redor parecia desmoronar. Maia sentiu um pano fervente se estender sobre sua mente. A verdade, a revelação daquele homem, ligava todos eles de maneira que ela nunca imaginou. Ele sabia sobre a nossa ligação, Juliana. Ele não deveria ter revelado nada. Maia sentiu um nó na garganta. As palavras do velho antes de sua queda começaram a ecoar em sua cabeça. "Você é uma peça nesse jogo maior do que nós 5 aqui." Mas o que isso queria dizer? O que realmente estava em jogo? Em um giro inesperado, a poeira da confusão começou a assentar e Maia fez um movimento ousado. "Daniel, você está atrás disso tudo. Você é a razão pela qual minha mãe se afastou. O que você fez com ela?" O olhar de desdém dele se transformou em fúria, e as emoções de todos se misturaram em uma tempestade. "Você é apenas uma criança, não entende nada." Seus olhos dançavam de raiva e medo. "Ela tentou me trair." "Trair como?" perguntou Juliana, indignada e tomada por um ímpeto de proteção. "Seus segredos estão vazando, Daniel, e você sabe disso." O velho, deitado no chão e ferido, se ergueu um pouco. "Você mesmo se entregou ao que realmente é." E de repente, uma explosão de revelações circulou entre eles como um campo elétrico. Segredos familiares, traições subliminares, interesses ocultos que atravessavam gerações. Antes que alguém pudesse reagir, o homem do capuz se aproximou de Daniel. "Você não pode escapar da verdade, irmão. Ninguém irá se safar desta vez." O ambiente estava carregado de tensão. O tempo parecia ter parado, cada segundo esticando-se, como se o universo estivesse esperando o momento certo para liberar um truque mortal. E no meio desse caos visceral, Maia se redobrou em pensamentos apressados. Tudo o que acreditava conhecer sobre sua família desmoronava. O que mais estava escondido sob a superfície? Quem era realmente seu pai, seu verdadeiro legado, e o que os ligava todos nesse jogo mortal? Os rostos, antes reconhecíveis, agora pareciam estranhos e distantes. "Você nunca vai saber", Daniel debochou, agora cercado por uma nuvem fétida de segredos. "Ninguém aqui sabe a verdade. Exatamente por isso estamos aqui." Ultimamente, a pergunta flutuava no ar, como uma bomba em contagem regressiva. Quais eram os reais laços que uniam aquela família despedaçada? O que mais estava prestes a ser revelado? Maia os observou, o seu mundo começando a virar de cabeça para baixo. Poderia um único grupo de pessoas carregar tantas mentiras e segredos entre eles? A pergunta ecoou e reverberou em sua mente. Mas antes que pudesse buscar uma resposta, um grito estridente cortou o ar. As verdades tinham suas garras afundadas na carne deles. E Maia percebeu, ela estava no centro desse turbilhão. Que destino estava prestes a alcançar? O entendimento açoitava a alma e o peso das revelações pairava no ar, denso e ameaçador. Todos ali sabiam que nada seria como antes. A verdade explode,
e cada um deles teria que enfrentar a sua. O silêncio pairava no galpão, cada segundo se arrastando, e as palavras do velho ainda reverberavam no ar. Maia sentiu seu coração acelerar. A revelação estava prestes a explodir. Daniel, imerso na própria fúria, não tinha a mínima ideia da tempestade que estava se formando. Você acha que pode decidir o que eu sou? Daniel gritou, mas sua voz falhou quando o homem do capuz se aproximou, com os olhos cravados nele. Maia sentiu a tensão esquentar, o tipo de calor que precede uma tempestade, como se algo monumental estivesse prestes a desabar. Você não sabe o que está fazendo, disse o homem do capuz calmo, mas com uma ameaça implícita. Ele gesticulou como se estivesse tecendo as palavras no ar, fazendo cada um dos presentes prestar atenção. A verdade não é o que você supõe. Maia olhou ao redor. Juliana a encarava com uma mistura de choque e raiva. O velho, estirado no chão, respirava com dificuldade, como se o peso das revelações o estava esmagando. O galpão estava impregnado de uma mistura de medo, tensão e um pungente odor de pólvora. E então tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor fez o galpão tremer nas fundações. As paredes pareciam vibrar, e da porta que havia sido aberta, uma luz intensa penetrou, e uma figura conhecida apareceu. Era a mãe de Maia. Não! Ela gritou, a voz cortando a confusão. Mas o que fez o sangue de Maia congelar foi o fato de que atrás dela, uma mulher mais jovem entrou, e seus olhos pareciam os mesmos olhos de Maia. Ela era uma versão mais nova dela mesma. Maia tragou em seco, enquanto a realidade dela começava a se distorcer. A jovem se aproximou com um olhar determinado. Vocês estão todos errados, a jovem disse, olhando diretamente para Daniel. Vocês nunca souberam a verdade sobre quem eu sou, e muito menos sobre Maia. Maia balançou a cabeça, confusa. A mulher mais jovem tinha o mesmo formato do rosto, o mesmo brilho no olhar, um eco profundo de sua própria essência. O que você está dizendo? A voz dela quase falhou, o nó na garganta se apertando. Eu sou você, Maia, do futuro, a jovem disse, e um calafrio percorreu a sala. Eu voltei para impedir que essa família se autodestrua. O choque foi fulminante. O velho, que estava prestes a protestar, sentou-se abruptamente, a expressão dele se transformando. Isso não é possível. Ele olhou para a mãe de Maia, suas mãos tremendo. Você nunca deveria ter deixado ela vir. E eu nunca deveria ter estado aqui. A mãe de Maia gritou. Você sempre teve a chance de mudar essa história, mas não fez. Você deixou as mentiras o dominarem. O galpão se tornara um campo de conflitos, com verdades intercaladas por mentiras e revelações que quebravam a própria espinha de seus laços familiares. Maia estava em um tornado de emoções, percebendo que cada um ali era uma peça de um quebra-cabeça que ela nunca soube que pertencia. Daniel estava em estado de choque, sua raiva desvanecendo-se em confusão. Mas, você não pode ser real, ele murmurou, como se tentando convencer a si mesmo. O que está prestes a acontecer mudará tudo, a jovem Maia declarou. Segredos muito mais profundos estão enterrados, e vocês precisam encarar a verdade agora. No meio da confusão, a mãe de Maia virou-se e olhou profundamente para a jovem. Qual é a chave para isso? Como podemos mudar o curso das coisas? A jovem hesitou. A intensidade dos olhos dela quase penetrante. A verdade que vocês tanto temem é que a maior traição está dentro da família. Acredito que todos estão envolvidos de uma forma que não imaginam. O que você vê como sangue é apenas um fragmento de algo mais profundo. O tempo em volta deles parecia tenso. Denso como um cobertor. A verdade estava prestes a emergir. E o que Maia sabia antes do caos começou a se quebrar. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras. O que ela realmente representava nessa história, cada vez mais retorcida. Precisamos nos unir, alguém bradou, mas todas as vozes se misturavam em um zumbido ensurdecedor. Ninguém sabia mais o que fazer, o que acreditar. O que estava em jogo parecia maior do que eles eram capazes de compreender. Maia sentiu um frio na barriga. O que tudo isso significava para ela?
O que teria que sacrificar para ver a verdade plenamente revelada? E acima de tudo, será que a verdadeira liberdade poderia surgir desse emaranhado de revelações? O galpão, uma vez um espaço de desespero, estava agora prestes a ser o palco de uma descoberta que poderia mudar a vida de cada um que ali estava. Maia sentiu cada respiração pesar no ar, um silêncio cortante que envolvia todos, e a tensão estava elétrica, como se uma corda estivesse prestes a se romper. Ela olhou para a jovem que afirmava ser ela mesma, e a confusão crescia mais a cada instante. Você é do futuro? Gaguejou, a voz trêmula. Como isso é possível? A jovem sorriu, mas era um sorriso triste. Estamos presos em um ciclo, Maia. As escolhas que vocês fazem agora vão ecoar através das gerações. Você precisa entender, cada um de nós está conectado por uma linha invisível de decisões, e essa linha está prestes a se romper. A sala ficou tensa. O velho no chão tentava respirar, enquanto Daniel, com os olhos arregalados, parecia uma estátua de confusão. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, a raiva transbordando. Você não pode ser real. Eu sou tão real quanto você, respondeu a jovem Maia, com firmeza. E você pode ser o responsável por todo esse caos. A escolha que você vai fazer agora pode mudar tudo. E então, um tiro ecoou, interrompendo o momento. Era Juliana, a mulher de Leonardo. Ela puxara o gatilho ao ouvir a conversa sobre a conexão entre todos. Nunca mais, ela gritou, mais para si mesma do que para os outros, apontando a arma para a nova chegada. Maia sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Mãe, espera! Gritou. Mas o que vocês estão fazendo? Estão se destruindo. Daniel olhou para a mãe e a expressão dele mudou. Ele começou a tremer. Você desviou o nosso futuro. A raiva tornou-se desespero, como se agora estivesse enredado em algo que não conseguia controlar. O clima mudava. Os velhos rancores estavam emergindo das sombras, como serpentes venenosas. A jovem Maia avançou. Não é tarde demais. Podemos mudar isso. Todos vocês, ouvindo essa verdade, o que você faz agora definirá quem você será amanhã. Então, na confusão, quando todos estavam distraídos, o homem do capuz se moveu. Sem que ninguém percebesse, ele puxou uma nova arma e disparou contra a jovem. O som do disparo ecoou no galpão, e o rosto da jovem se contorceu em um olhar de choque. E tudo desabou. O tiro atingiu a jovem Maia, e em questão de segundos, a figura dela começou a se desvanecer, como fumaça. Não, 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 Maia gritou, as lágrimas descendo pelo rosto. O impacto do acontecimento clamava por compreensão, mas não havia tempo. Do fundo da sala, um tremor percorreu o chão, e as paredes começaram a rachar. Maia olhou para todos os presentes, as bocas abertas em horror, os olhos arregalados com a revelação do que poderia ser verdadeiro. O que você fez? Daniel berrou, mas a situação havia saído de controle. O futuro está se desmoronando. O homem do capuz gritou enquanto o velho tentava se levantar, mão no ombro ferido, pálido. Mas eles não conseguiam entender. O que significava isso? A jovem havia ido embora antes que pudesse explicar. E a conexão que havia prometido entender agora estava em silêncio. A verdade envolta em mistério e dor. A sala se tornava um pesadelo em câmera lenta. O que significava isso para todos os laços e segredos que foram tecidos até agora? Maia sentiu uma onda de desespero inundar suas veias. Enquanto você tentava entender, tudo à sua volta parecia se desintegrar. O que mais estava prestes a ser revelado? Vocês não sabem o que escolheram, o velho gritou. E suas palavras ecoaram em sua mente, um alerta primitivo da verdade cruel que estava prestes a se desencadear. E a pergunta permanecia pendente no ar. Quem realmente era Maia? E qual era o destino que aguardava cada um naquele galpão? Cercados por mentiras e revelações devastadoras, o silêncio pairava no galpão, cada segundo se arrastando. E as palavras do velho ainda reverberavam no ar. Maia sentiu seu coração acelerar. A revelação estava prestes a explodir. Daniel, imerso na própria fúria, não tinha a mínima ideia da tempestade que estava se formando.
Você acha que pode decidir o que eu sou? Daniel gritou, e seu olhar se transformou em algo sombrio e frio. O homem do capuz se aproximou, claramente desconfortável. A verdade não é o que você supõe, disse ele, a voz controlada, mas carregada de tensão. Mas algo aconteceu. Um movimento rápido, quase imperceptível. Antes que alguém pudesse reagir, o homem do capuz puxou uma faca e a lançou na direção de Daniel. O tempo parecia desacelerar. Todos os olhos se fixaram na lâmina, enquanto ela girava pelo ar. E como se tudo estivesse em câmera lenta, ela atingiu o alvo. Não! A voz dele foi um sussurro aflito e Maia quase entrou em pânico. Ele não estava apenas ferido, ele estava morrendo. A ferida era profunda e a dor no rosto de Daniel era insuportável. O que você fez? Ele gemeu, o olhar confundido entre raiva e desespero. O velho, ansioso, tentava se levantar. Não, isso não era para acontecer. Sua expressão se transformou em horror, enquanto a sala se tornava um caos. Maia estava paralisada. O homem do capuz levou as mãos à cabeça, uma expressão de terror agora estampada em seu rosto. Mas a reviravolta não terminou aí. A jovem Maia, morta e ferida, começou a desaparecer, como vapor ao vento. O que está acontecendo? Gritou a mãe de Maia, perdida na confusão. E nesse momento, uma luz ofuscante irrompeu do fundo do galpão. Logo, uma figura emergiu da luz, uma mulher que todos pareciam reconhecer. Era Juliana, mas não apenas ela. Chegava acompanhada de um grupo de pessoas. Eram os amigos de infância de Maia, aqueles que ela não via há anos. O que vocês estão fazendo? Juliana gritou, os olhos arregalados de choque. Daniel, não! A sala estava cheia agora. O grupo trouxe uma energia frenética e o caos tornou-se um turbilhão de vozes. Daniel se contorcia no chão, o olhar de desespero misturado com raiva, enquanto o homem do capuz recuava, claramente surpreso com a nova entrada. Você nunca deveria ter feito isso. Uma das amigas de Maia gritou, olhando fixamente para o homem do capuz, que hesitava, como se seu mundo estivesse desmoronando. Você não entende? Estávamos todos juntos. Maia sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? O que vocês dizem? Mas as palavras eram ofuscadas pelo desespero que agora dominava a sala. O velho, que estava apenas tentando explicar, olhava cada vez mais em pânico. Precisamos sair daqui, o tempo se esgotou. E então, uma segunda lâmina cortou o ar. Um garrote, mas não era o homem do capuz que a segurava. Era Maia, a jovem do futuro. Eu disse que precisava voltar, e agora estou aqui para corrigir. Ela apontou para o homem do capuz, que estava paralisado de terror. Você não poderia ter feito isso. Foi você quem nos separou. Maia, a verdadeira, olhou para a versão futura dela. O que você está dizendo? O choque tomou conta dela, enquanto a jovem Maia dizia: a verdade é que todos nós estamos conectados por suas decisões, e você não pode deixar essa escolha definir quem você é. O velho, agora com medo palpável, finalmente parecia compreender. Então, vocês são as peças que eu não mencionava. Nós estamos entrelaçados de forma que nunca imaginei. Ele tremeu, e um misto de culpa e desespero tomou seu rosto. Os ecos de suas palavras ressoaram no ar pesado do galpão, a energia mudando rapidamente. Maia estava sobrecarregada. O que significava tudo aquilo? Uma verdade ainda mais profunda estava prestes a ser revelada, mas o que realmente estava em jogo? Daniel, ainda se contorcendo no chão, olhou ao redor, sua respiração se esvaindo. Aonde isso tudo vai nos levar? Ele sussurrou, a voz fraca e cheia de vulnerabilidade. E no meio de todo o caos, surgiu uma nova pergunta, um dilema. Será que todos tinham poder sobre seus destinos ou estavam presos em um ciclo sem fim? A luz começou a pulsar, como se estivesse viva, e uma folhagem se formava ao redor deles enquanto a tensão explodia. Maia percebeu que a verdade que aguardava poderia não ser apenas uma revelação, mas a única chance de salvar a todos,
O futuro dela, dos amigos, de Daniel, todo o seu mundo dependia do que aconteceria a seguir. E quando o homem do capuz falou uma última vez, tudo pareceu se encerrar em um vazio. Não, vocês não sabem o que estão prestes a desencadear. O que será que o esperava? As luzes começaram a piscar e a fumaça que envolvia o galpão parecia dançar ao redor dos presentes. O choque da cena revelava um abismo de dor e confusão, enquanto Daniel se contorcia, a ferida pulsando e a jovem Maia desvanecendo diante dos olhos de todos. O tempo parecia parar e cada coração batia como um tambor, ecoando no espaço entre eles. A mãe de Maia avançou, os olhos cheios de lágrimas. Não, você não pode ir embora assim. Ela estendeu a mão, como se pudesse alcançar a verdade que estava prestes a se perder. Mas a jovem Maia apenas sorriu, um sorriso triste e sereno, como se soubesse que seu sacrifício era a única solução para a dor imensurável. O velho, finalmente se erguendo, olhou para a jovem e gritou: Não, você não pode fazer isso. A verdade precisa de mais tempo. Mas suas palavras se perderam na fumaça. Já é tarde demais, disse a jovem. A única maneira de consertar isso é mostrar que o amor e a verdade superam tudo. E com essas palavras, ela desapareceu completamente, como um último sopro de esperança. O galpão explodiu em confusão. Daniel, embora ferido, ergueu-se, sua fúria se transformando em desespero. O que nós fizemos? Ele olhou uma última vez para a mãe de Maia, como se soubesse que era hora de confrontar o passado. Eu não sabia que você estava tão envolvida. O peso da culpa sufocava a todos. Precisamos nos unir. A mãe de Maia respondeu, a voz firme apesar do pânico. Se não fizermos isso, todos nós perderemos o que nos resta. Ela olhou para Juliana e um entendimento silencioso passou entre elas. Ambas haviam perdido demais. O homem do capuz, tomando consciência das consequências de suas ações, hesitou quando sentiu a energia coletiva mudar. Chega, ele gritou, levantando a mão em rendição. Maia estava certa. A verdade tem mais poder do que eu imaginava. Um silêncio carregado se instalou e os olhares se fixaram em Daniel, esforçando-se para encontrar uma resposta. Finalmente, ele se virou. Eu só queria proteger o que temos, mas agora parece que estamos mais presos do que nunca. A tensão no ar estava quase palpável. A verdade emergia, mas o que ela significava para cada um? Possuímos o poder de mudar o nosso futuro. Maia, a mãe, proclamou. Mas precisamos enfrentar os nossos medos. E assim, eles se uniram, impulsionados por um desejo compartilhado de se libertar das correntes que os prendiam. As verdades começaram a surgir, como fragmentos de luz em uma sala escura, enquanto olhares se cruzavam na busca por compreensão. No final, a sensação de resiliência começou a preencher o ambiente. Daniel, com a ferida ainda pulsando, agarrou a mão da mãe de Maia. Vamos lutar juntos, não só pelo nosso passado, mas pelo futuro que queremos construir. As palavras dele eram uma promessa, e todos sentiam que tinham a escolha de fazer algo diferente. Mas, antes que as esperanças pudessem se consolidar, uma nova explosão retumbou do lado de fora. A porta se abriu novamente. Mais luz invadiu o galpão. E todos se viraram para ver uma figura se aproximando. Era o futuro. Mas desta vez, o que ele traria? As vozes começavam a se misturar. E no caos, finalmente, um sentimento de esperança pairava no ar. Era a chance que precisavam. Mas a resposta para o que viriam a enfrentar ainda permanecia um mistério. O que esperava por eles no horizonte? E como seus novos laços os guiariam por essa nova jornada? Essas eram as perguntas que ecoavam enquanto um novo amanhecer começava a despontar. E agora, amigos, chegou o momento de você se envolver como nunca antes. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague aquele botão de like se você vibrou com esta narrativa. Isso alimenta o algoritmo e traz mais conteúdo incrível para vocês. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente.
Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. E se você conhece 5 amigos que precisam conhecer este desfecho, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com eles. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal, e sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada.